Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h05, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã chuvosa de quinta-feira. E para a nossa entrevista número 877, já está aqui no estúdio a nutricionista Karen Kaori Miyamoto. Karen, bom dia, satisfação em tê-la aqui depois de um tempinho, né? Bom dia, é verdade. Depois de um breve descanso, né? Retornei. Que legal. Ô Karen, vamos falar da obesidade infantil, porque é um assunto que já há alguns anos começa a incomodar também no Brasil, que não se falava muito disso, né? Mas hoje incomoda muito. E por que tem aumentado o número de crianças com obesidade? Bom, a obesidade ela vem aumentando globalmente, né, nos últimos anos, principalmente relacionado à alimentação, inatividade física, fatores genéticos. Então, pais que têm ali a obesidade, eles passam genes obesogênicos para os seus filhos também. Então, é uma mudança que a gente tem que levar em consideração. Disfunção, assim, distúrbios relacionados ao sono também. Então, assim, a obesidade, ela vai muito além do que come e da atividade física. Então, às vezes a gente vê uma criança que tá sobrepeso, acima do peso, já fica, ai não, essa criança ela tá comendo mal e ela não faz nenhum esporte, mas às vezes ela faz, né? Então, é um fator genético, a gente tem que agir de uma forma mais direcionada realmente para isso. Então, o que a gente tem de informação atualmente é que no mundo, 1 a cada 5 crianças atualmente já tem obesidade, né? Sobrepeso, obesidade. E a nossa projeção para o Brasil, de uma forma assim realista, eles falam que pode ser até mais pessimista, é que até 2040, que não está muito longe, 50% das nossas crianças terão obesidade, sobrepeso e obesidade. Então a gente tem que caminhar muito próximo disso, porque as crianças com obesidade, elas aumentam muito a chance de desenvolvimento de doenças na vida adulta. Entre elas, a hipertensão, a diabetes, doenças respiratórias, doenças ortopédicas também, porque a criança acaba não desenvolvendo ali de uma forma natural bem, né? Então, tudo isso pra gente trabalhar de inúmeras formas, em casa, na escola, dentro de políticas públicas ali no município, né? É uma coisa bem abrangente, que é emergente e a gente precisa estar atuando aí. Qual que é o percentual do fator genético, né? Porque de repente, olha, a criança é obesa, mas ela faz atividade física, ela come legal, né? O fator genético, tem um percentual no fator genético que influencia dessa forma? Eu não vou saber dizer exatamente o número, né? Porque também é muito variado de acordo com cada criança, com o desenvolvimento e tudo mais. Mas é super importante. Então a gente vê ali, tem até uma pesquisa muito famosa que saiu há uns anos atrás, que eles pegavam genes de ratos obesos e passavam para ratos eutróficos, que eram aqueles ratos adequados. E eles desenvolviam a obesidade. E a gente vê, assim, histórico familiar de pessoas que, por exemplo, os pais, eles eram eutróficos, tiveram a primeira criança, daí quando tiveram a segunda, eles já estavam um pouco acima do peso, e na terceira já tinha obesidade. Essa terceira criança, por exemplo, vai ter bem mais dificuldade de perder peso comparado às primeiras. Então, a gente vê que é um impacto muito grande, na verdade, uma contribuição muito grande, né? Entendi. A gente tá vendo na imagem ali um sanduíche, uma criança segurando um sanduíche e uma maçã, acho que é. O porquê que, isso explicar para os pais, né? Por que um sanduíche desse, ele é tão, é um problema para as crianças? A gente tá vendo ali pão, alface, um franguinho e mais um pãozinho. Por que isso é tão prejudicial no dia a dia? Por que isso deve ser evitado pelas crianças? Primeiro que eu coloco assim, que a gente tem que analisar muito a qualidade do produto, né? Então nós temos lanches, hambúrguer de fast food que são ruins, porque o pão é super ultraprocessado, com aditivos, com muito açúcar. A carne é super gordurosa, de aparas muitas vezes, né? Que não é uma carne ali com teor de ferro, proteínas, uma carne magra que a gente fala adequada. Queijo cheddar, às vezes, muito mais gorduroso. Agora, por exemplo, se em casa essa criança gosta de um lanche, tudo bem se a gente comprar um pão igual o pão francês, um pão integral, fazer um hambúrguer de carne ali, que você escolheu a carne, só modela a carne e faz naquele formato, com alface, com salada, sabe? Então é muito da qualidade desse alimento. A gente também não pode transformar um num vilão e outro num muito bom. Igual, por exemplo, se a gente pegar uma maçã com diversos agrotóxicos, com vencimento ali muito próximo, também vai fazer mal para essa criança. Então vai muito da qualidade das coisas. Eu acho que desenvolver, transmitir essa informação para desenvolver autonomia para os pais, avós, responsáveis e para a própria criança é a principal ferramenta ali para a gente trabalhar em cima disso. Porque se a gente ficar assim, você não vai comer lanche. Daí a criança vai numa festinha, tem um lanche natural, super bacana, sabe? Com um patê de frango. Mas é o vilão na cabeça dela. É o vilão na cabeça dela. Então, assim, ela não vai poder comer.
dela prefere comer, sei lá, batata, que ela vê que é uma coisa que faz na casa dela, mas a batata é frita. Então, assim, é a autonomia do desenvolvimento da criança. A gente fala, né? Não duvide da capacidade das crianças, que elas são muito mais... elas têm isso que a gente fala da capacidade de neuroplasticidade, que é de você se adaptar ao ambiente, de você modular as coisas, de você compreender, né? Então, ensine seu filho sobre tudo. Do modo de preparo, de como é feito, quais são os benefícios e impactos negativos, né? Porque daí a criança vai saber as suas escolhas desde pequena para a vida adulta. Eu acho que esse é um fator importante. Você vê um lanchinho daquele e fala, olha que belezinha, tão nutritivo. A própria criança, né, nessa ideia, vai questionar por que eu não posso comer um franguinho no lanche, pai? E aí? Aquela história, então, né? Do pão separado, o hambúrguer, o queijo é saudável, tudo bem, né? Mas tudo junto, montado no sanduíche, faz mal. Sim. É mais ou menos essa lógica, né? Exatamente. Eu tenho muitos pacientes, assim, tanto criança quanto adulto, que na casa o hábito já é comer lanche em vez de arroz, feijão, assim, na janta. Porque os pais querem uma coisa mais prática, querem sabe, já chega cansado que é algo mais ágil, né? Isso é comum, né? Comum. Então, assim, o que a gente tem que fazer não é falar, não, você vai ter que comer arroz, feijão, uma proteína ali, a salada. Não, eu falo assim, então beleza, então ó, coloca tanto disso, tanto daquilo, as proporções, os grupos alimentares, pra não ficar naquele pão com manteiga, né? Então, por exemplo, eu quero colocar de proteína um atum em lata, um ovo, um PTS, né, que a gente já pode deixar ali preparadinho. Orientar pra não ficar sempre tirando e a pessoa ficar perdida, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode tal. Só que daí o que ela vai colocar, então, realmente, né? E de repente também o lanche, a pizza, uma vez por semana, de repente. Não é um sistema prisional, né? Que, olha, vai ter que comer. Não é dessa forma. Mas o todo dia, né? Isso é viciante, Karen? É viciante. Então, a gente tem, né, que o açúcar, o sal e a gordura são ingredientes que viciam o nosso paladar. Que estão no pão, inclusive, né? Que estão no pão, que estão em diversos alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, esses fast foods, né? Então, quanto mais a gente consome, mais nosso paladar vai perdendo a sensibilidade e vai querendo mais. Então, por isso que às vezes a criança vai comer um alimento que é com sal natural, com a quantidade de sal normal, com uma fruta e fala assim, nossa, mas não tem gosto de nada. Ou, por exemplo, vai comer uma verdura verde escura, sente um amargor mais forte, porque o paladar está desabituado com isso. Então, eu tenho bastante pacientes que, por exemplo, melhoram muito essa qualidade da alimentação. E daí, quando voltam a comer uma coisa que comiam rotineiramente, igual um hambúrguer com batata e Coca-Cola, já sentem pesar ali na barriga. Porque o nosso organismo, ele é muito direcionado de acordo com as nossas escolhas da rotina, né? Então, assim como o senhor falou, é muito importante que a gente tenha pizza do final de semana, churrasco, hambúrguer. O que a gente sempre fala de respeitar o social e o cultural, né? Essa criança, ela não é uma máquina de sobrevivência a partir de nutrientes, não. Ela tem toda uma história, a família tem as tradições, né? Então, a gente sempre fala assim, o que é muito importante? Eu também, assim, eu não gosto de proibir nada, né? Porque fica uma coisa muito ruim. Então, assim, eu sempre falo, vamos fazer o nosso combinado dessas quantidades. Porque tudo... se não for uma doença, um quadro patológico muito grave, é tranquilo a gente manter ali em menores quantidades. Agora, no almoço, né, a gente tá falando, acho que a questão do sanduíche é mais na janta. No almoço, dificilmente alguém vai fazer um sanduíche para comer. O almoço é a comidinha ali mesmo, é arroz, feijão, a salada. Mas quem tem criança em casa, quem tem filho e já passou por isso, sabe que é uma luta, uma batalha. Sim. Você deve ver isso com frequência no seu consultório. O que fazer ali para a criança entender? Não vai entender, uma criança de 3 anos, ela não vai compreender que o brócolis é importante para a saúde dela. Como que a gente tem que fazer, os pais têm que fazer para conseguir introduzir aos poucos e fazer com que o paladar dela fique aceitável para aquilo? Uma das medidas que a gente inicia, assim, é como a criança vai se relacionar com a comida. E é totalmente de acordo com o que a gente faz, porque eles vão imitar e o que a gente fala vai impactar na impressão dela com aquele alimento naquela hora. Então, o primeiro é, você não compensar, não castigar. Se você comer tal alimento, igual o brócolis, se você comer o brócolis, você vai poder brincar. Ou se você comer o brócolis, você vai poder comer um chocolate depois. Não é uma relação de compensação, é uma relação ali horizontal desses alimentos. Né? Você fala assim, nossa, que delícia esse chocolate, e o brócolis é uma obrigação. Né? Então, você tem que normalizar para a criança entender ali todos os alimentos. Uma outra coisa para instigar a curiosidade é a criança participar das compras, deixar ela minimamente escolher alguma coisa. Porque dela lembra, fui eu que peguei isso. Deixar a criança misturar, cortar ali com aquelas faquinhas sem serra. Porque a partir do momento que a criança participa do processo, ela com certeza vai ter uma curiosidade aumentada para provar.
também não forçar, né? Porque eu tenho muitos pacientes que falam assim, olha, eu até gosto, mas eu como e vem aquele trauma da minha infância dos meus pais gritando comigo, falando, não, você vai comer, se não comer não vai sair da mesa. Tem que ser uma relação de respeito. A gente fala assim, você falaria isso para um adulto, um amigo seu, né? Então, assim, eu nunca falaria assim, por exemplo, a criança derrubou o suco. Daí minha amiga derrubou o suco, eu nunca falaria assim, nossa, de novo você fez isso? Não, a criança tá desenvolvendo, ela tá aprendendo. São momentos assim, né? Então isso, de não compensação, não castigo, normalizar, deixar horizontal todos os alimentos e deixar a criança participar bastante, vai mudando muito. E eu acho que é uma coisa que muda da nossa cabeça para depois a gente ir mudando na criança também. Então, eu não vou falar que é um cenário super tranquilo, porque muitas vezes a gente vende isso, a gente perpetua isso, e daí, do nada você para e pensa. E fala assim, nossa, tô gastando 2 horas para alimentar essa criança. E eu acho que se eu chegar e falar assim, normal para ela, não, vai ser tranquila, ela vai fazer? Não, mas é uma coisa de naturalizar, de você tirar a atenção daquele momento. Porque sempre é um momento de estresse no almoço, né? Então, deixar a criança mais tranquila, você mais tranquila, não é uma coisa do dia pra noite. Mas aos poucos, quando você vai diminuindo essa tensão, vai melhorando, a gente vê resultados. E a gente percebe que a concorrência é desleal, né? Você chega no supermercado na hora do caixa. A gente já falou isso. O caixa não tem uma baby cenoura, um tomate cereja. Não, vai ter batatinha, vai ter chocolate. Um brinde, ele fala, leva uma cenourinha de presente, uma baby cenoura de presente. Não tem nada disso. Então a concorrência é muito desleal, né? E como a gente vai concorrer com isso no dia a dia, né? Porque os próprios adultos, os próprios pais acabam, olha, tô correndo hoje, vamos pedir uma pizza, vamos fazer um lanche. Nossa, hoje eu tô cansada para fazer comida, vamos. E estou cansado hoje, amanhã vai ser de novo e vira essa rotina nociva, né? Sim, totalmente, porque além disso, dos alimentos aumentarem o peso, prejudicarem a saúde, elas ocupam espaço de alimentos ali nutritivos, positivos. Então, às vezes, essa criança, esses pais chegam cansados, além da rotina do trabalho, por um consumo reduzido de vitaminas e minerais, por exemplo. Por consumo insuficiente de ferro, por exemplo, né? E a gente não pode ignorar o fato de que realmente, hoje em dia, a carga de trabalho é bem cansativa, bem extensa, que a gente tem trânsito. Então, não é que você sai do seu trabalho, você já chega em casa com seu filho. Muitas vezes, você passou 1 hora no trânsito. Então, você chega em casa, se a criança não dormir ali dentro de 2 horas, pelo menos, amanhã já vai ser uma luta. Então, a gente sabe disso, né? E dentro de cada rotina, a gente fala quanto de compras tem que fazer, o que você pode deixar pré-preparado, quais são seus alimentos aliados. Então, esses aliados, por exemplo, o brócolis é congelado, né? Já dá para deixar, a couve-flor, ervilha em lata, o atum em lata. São alimentos que, sabe, de você manter ali na sua rotina para contribuírem para você ter uma alimentação mais diversa, mais completa, de uma forma mais prática. Tem os congelados, que são as marmitas também, que a gente pode fazer, que não precisa ser para todo dia, porque nem todo mundo gosta de comer marmita todo dia, né, congelado. Mas de vez em quando, sabe, para não ser aquele pão com alguma coisinha rapidinho, então ter alguma coisa para já oferecer de uma forma positiva e nutritiva para essa criança, né? Essas marmitas congeladas, elas têm o mesmo teor nutritivo? Porque se a gente fala do pão do fast food, a marmita acaba sendo um fast food quando você compra ela pronta. Ela vem com algum ingrediente que seja nocivo à saúde? O ideal é fazer em casa, no caso? Tanto fazer em casa, porque você sabe da manipulação, dessa segurança dos ingredientes que você consome, ou de indústrias que são ali bem validadas, são autorizadas pela Anvisa, tem esse selo e tudo mais, né? Hoje em dia a gente tem cada vez mais essas marmitas saudáveis, marmitas fit, né? Mas é o que eu sempre falo para meus pacientes, eu gosto de indicar lugares que eu conheço, por exemplo, que eu sei que a manipulação é adequada, que eles não utilizam um ingrediente ruim, então você tá comendo brócolis, mas o brócolis está sendo feito na banha do porco, por exemplo, né? Então, assim, saber de onde vem, como é feito principalmente, daí tudo bem você comprar de uma pessoa que é especializada nisso. E na questão dos alimentos, que a gente tá falando das crianças, né? E quem tem criança às vezes tem alguma experiência nesse sentido, tem os transtornos alimentares também. Né? Sim. Às vezes você tem essa questão, eu vou fazendo devagarzinho, não vou, tudo que você falou. Mas chega um momento que não vai, porque existe algum transtorno, e aí até acho que é difícil para os pais identificarem que aquilo é um transtorno, né? E são vários. Quais são os mais comuns que você vê no seu dia a dia pra gente orientar os pais e mães? Um dos mais comuns, de menor, assim, grau de impacto, que é uma coisa que dá pra gente ir trabalhando. Também tem um caso mais grave dentro disso, que é a seletividade alimentar, e ela normalmente é em decorrência de alguma doença, igual o senhor tava falando, né? E assim, o primeiro passo, eu acho que a partir do momento que você encontra uma dificuldade, é procurar um profissional da saúde. Para ver se tem um diagnóstico, quais são as ferramentas para trabalhar ou não, para não ficar nisso sozinho.
Porque daí os pais ficam ali tentando alimentar realmente, que é uma função difícil, desafiadora, né? E não consegue, começa a se comparar com as pessoas da escola, começa a se comparar e começa a se sentir mal. Mas não, a partir do momento que você tem o diagnóstico de uma doença, o profissional vai medicar ou não de acordo com a necessidade, o nutricionista vai ajudar ou não a fazer essa parte da reintrodução alimentar, de sensibilização dos alimentos. Então, hoje em dia, a gente tem um diagnóstico, né? Uma percepção muito maior de crianças com espectro autista, por exemplo. E neles, eles têm com grande frequência a seletividade alimentar. E o deles muitas vezes são bem graves no sentido de só comem uma textura, só comem uma cor de alimento. Então eu tive um paciente que ele só comia alimentos marrons. Então só comia feijão, só comia carne, daí nuggets às vezes ia também. Mas é nesse sentido que você tem que fazer assim, não é que a criança vai chegar e já vai comer. Mas deixa ela relar, deixa ela sentir, tem que ter muita paciência mesmo, sabe? Agora tem um outro lado de outros transtornos alimentares, como a anorexia, né, a bulimia. E daí é uma coisa que a gente tem que caminhar ali numa equipe multi. Então, em crianças também? Em crianças também. Então a gente tem crianças muito pequenas que já têm comportamentos alimentares que a gente chama de... Assim, eles são um pouco disfuncionais, né? Que você vê que não é dentro da rotina, que é uma coisa que já tá levando um prejuízo dessa criança físico e mental. Daí precisa de uma ajuda profissional para conduzir isso da maneira adequada. Porque a infância, a gente pensa assim, o adulto, uma escolha alimentar, um estilo de vida inadequado que você faz já tem um impacto grande. Agora na criança é muito maior, porque essa criança está se desenvolvendo, ela está crescendo. Tudo que está acontecendo ali na infância vai impactar e vai refletir muito na vida adulta, né? Então, as crianças que têm essa seletividade alimentar, elas deixam de consumir muitos nutrientes, deixam de consumir várias coisas, ficam suscetíveis a uma imunidade muito mais baixa, reduzida, né? Então, a gente tem que agir ali com suplementação, com o que for adequado, oficinas mesmo. Durante a minha graduação, eu e mais 2 amigos, a gente desenvolveu uma oficina para crianças com espectro autista. Para fazer isso, realmente, para ajudar as famílias. Era uma escola aqui de Botucatu, uma escola municipal. Eu não vou lembrar o nome. Mas aí elas tinham muitas crianças, assim, mais de 12 crianças diagnosticadas com autismo, né? Então, a gente orientou os pais. É um lugar de acesso, de informação, de perguntas. Porque os pais ficam muito assim, de compartilhar, né? Então, assim, quais são as suas dificuldades que eu também tenho para você se sentir minimamente acolhida? Porque, assim, os pais responsáveis, eles realmente ficam bem cansados, né? Então, você ter um local ali para você parar e falar assim, não, a gente tá aqui, esse é o problema que pode ser feito, você já começa a ficar um pouco mais aliviada. É como se começasse a esclarecer as coisas. E deu super certo, foi um curso super curto. A gente achou que seria insuficiente o número de semanas, porque a gente sabe que realmente tem que ir mais devagar, né? Mas as crianças melhoraram muito nisso de tocar, de brincar, de sentir, de fazer parte da seleção. Então a gente fazia como se fosse carrinho de compra, montar o prato. Deixa a criança fazer, sabe? Deixa a criança participar. E muitas crianças, assim, desenvolveram muito bem. Eu acho que até seria interessante a gente contactar essas famílias atualmente, né? Depois de 3 anos, eu acho, 4 anos, para ver se essas crianças, como elas realmente estão e tudo mais. Mas os pais já sabem, os responsáveis já sabem o que eles devem fazer numa situação dessa, pelo menos, né? Quando a família procura a Karen no consultório, depois de um determinado acompanhamento dessa família, é perceptível essa mudança nos hábitos, até na obesidade e também no humor da família? Totalmente. Porque eu acho que essa preocupação excessiva, os prejuízos excessivos causados à criança, causam muita pressão psicológica mesmo nos pais responsáveis. E o que eu vejo assim, pode chegar uma criança para resolver ali, relacionado a isso de comportamento alimentar, de adequação ali ao peso, né? A própria casa acaba mudando. Então, pais que às vezes se achavam que comiam super bem, super saudável, né? Às vezes comiam alimentos bons, mas não sabiam a frequência, começam a se alimentar de uma forma melhor. Começam a sentir aquilo que a gente fala de você foi para emagrecer, mas daí daqui uma consulta, 2 consultas, você vem muito mais disposto, você vem se sentindo muito melhor, com autoestima melhor. Então, assim, são outras coisas que vão melhorando, que a gente sabe inicialmente, né, da importância, e que os pacientes acabam sendo fatores que agregam isso da adesão ao tratamento, que eles veem outros resultados além do que eles estão buscando, que também é positivo, né? Entendi. Nós temos participação de ouvinte aqui, o Nívio mandou pra gente, eu tenho uma netinha de 1 ano e meio que adora brócolis, couve-flor, tomate, milho cozido e farofa. Isso não é normal, é uma exceção, disse ele aqui. Legal.
Exatamente. A gente não queria que fosse uma exceção, né? O que a gente gostaria que fosse a maioria, na verdade. E é isso, é a casa consumir como exemplo para as crianças, as crianças terem prazer nisso. A gente fala que tem uma fase ali dos 3 aos 5 anos, qualquer momento e períodos que vêm e vão, da neofobia alimentar, então que a criança simplesmente não quer comer coisas, né? Então você tem que oferecer de maneiras diferentes. Então ofereci brócolis cozido, a criança não quis, vamos oferecer assado, vamos oferecer junto com algum alimento que ela tem de conforto, né? Fazer isso, assim, realmente é um manejo, mas super importante, porque até os 5 anos a gente fala que forma a base dos hábitos alimentares que vão facilitar o resto da vida. Então, o que eu sempre falo, não é que a criança que foi super seletiva vai chegar na vida adulta e não vai comer bem. Pode ser que ela coma bem, mas a criança que comeu bem vai ter mais facilidade de comer melhor na vida adulta. E fora os nutrientes, tudo mais que ela foi tendo nesse período tão importante do desenvolvimento, né? E tem aquela história de que o nosso paladar muda com o passar do tempo. Sim. Isso é fato? E como é que é essa mudança? Dá para educar também? Pode acontecer de inúmeras formas, né? Tanto assim, fisiologicamente do seu organismo, ou isso do vício, que é uma coisa externa, por exemplo, como começa numa época da faculdade, comia muito mal. Sai da casa dos pais, começa a comer muito industrializado, começa a comer muito fast food, vicia o paladar, daí depois volta. Ou por motivações, assim, eu tenho muitos pacientes que comiam mal, mas encontraram uma motivação na corrida, por exemplo. Você sabe, tem que comer melhor, porque senão o desempenho na corrida, né, não vai ser bom. Então, existem N fatores que influenciam nessa mudança realmente do paladar. E uma forma cultural, às vezes também você muda de país, muda de ambiente, o seu paladar muda totalmente, né? Os ingredientes e os modos de preparo também. Então, são situações diversas que realmente fazem essa modulação. E tem também as intolerâncias também, né? Lactose, glúten, doença celíaca, que também é difícil, a princípio, diagnosticar, né? Em tudo isso, em meio a tudo que a gente está falando, existem essas intolerâncias no meio de tudo isso, né, Karen? Sim. As alergias são as principais, né? A gente até fala que para as crianças elas têm uma janela imunológica, que é uma oportunidade dos 6 meses, que é basicamente quando a gente começa a introdução, até 2 anos, da criança consumir esses alimentos com potencial alergênico, para elas, possivelmente, elas têm mais chance nesse período de desenvolver uma tolerância a algumas alergias. Então, não é que com certeza o seu filho vai desenvolver uma tolerância, mas ele possui com certeza muito mais chance. E isso, assim, o que a gente tem de literatura científica atualmente é comprovado, né? Então, ovos, frutos do mar, a castanha, feijão, que são alimentos que têm um potencial bem alergênico, ao serem oferecidos nesse período, a criança pode desenvolver uma tolerância positiva e não ter alergia pro resto da vida. Da doença celíaca também, né? A gente tem essa intolerância ali ao glúten, que é a junção de 2 proteínas, na verdade. E ela, a partir do momento que você ingere, ela causa uma inflamação ali no duodeno, né, numa parte do intestino. E a partir dessa inflamação, a gente não tem a absorção dos nutrientes adequadamente. Então, na infância é muito difícil, porque a gente consegue encontrar criança, além da desnutrição geral, assim, do emagrecimento, com osteopenia, osteoporose, com anemia, porque não absorveu os nutrientes básicos da alimentação. Então, uma criança com doença celíaca que come, mas não absorve. Então, tem que entrar com medicamento, tem que entrar com diagnóstico, tudo certinho, para ela entrar no período ali de remissão e a gente conseguir fornecer para ela desenvolver de forma adequada. Entendi. No adulto, a mesma coisa, né? A gente também precisa muito desses nutrientes. Pois não. Bom, eu tenho um exemplo particular aqui, acho que eu tô lembrando dele a todo momento aqui, acho que é bom falar até para orientar os outros pais. Minha filha, quando era pequena, ela passou por uma situação traumática. Que pra gente é natural, mas quando você se coloca no universo infantil, ela viu um coleguinha vomitando dentro da sala de aula. E ela desenvolveu um trauma de vômito que ela não queria mais comer para não vomitar. E aí, como é que você faz? Se chega um caso desse no seu consultório, como é que você vai indicar? Porque aí extrapola, quem viveu o problema, foi uma luta em casa. Porque ela não comia mais nada, colocava alguma coisa na boca, ela falava, vou vomitar. E não comia mais. Emagreceu, a gente teve que levar. Aí, nós tivemos as atitudes, vamos no médico, todo acompanhamento com psicólogo, mas o que você, como nutricionista, poderia orientar uma família que, espero que ninguém passe por isso, mas algo parecido com isso? O principal é reconhecer mesmo que, assim, eu sozinha não vou resolver esse problema. Que é realmente falar com um psicólogo, levar num psiquiatra, para essa criança pra gente ter a compreensão da raiz desse problema que pode ser feito.
E junto disso, eu ir conversando de coisas que, por exemplo, você comia antes, fazia bem pra você se desenvolvia, deu tudo certo e tudo mais. Quais situações que levaram a esse vômito da criança, por exemplo, ali falando. Foi uma virose, foi uma coisa que a criança comeu que fez mal pra ela, compreensão disso da criança também, né? Mas é um domínio principalmente do psicólogo mesmo. Ela, no meu caso específico, só foi com o psicólogo. Porque, assim, conversa, não comia mais. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, não estou dizendo nem na questão do vômito, mas de repente uma outra coisa. E desenvolver algo, uma fobia alimentar ali, né? Isso é complicado. Só quem passa para saber. E de repente uma pessoa que comeu um determinado alimento, que estava acostumada a comer, mas comeu e não sei por que motivo passou mal. Né? Fica na memória, fala, olha, eu não vou mais comer isso aqui porque isso aqui vai me fazer mal. Até que tire esse trauma, vai tempo, né? E até o trauma de infância que a Karen comentou também, né? Eu tenho uma conhecida que ela foi forçada a comer brócolis na infância e hoje ela não come de jeito nenhum. Já adulta, com mais de 40 anos, não come de jeito nenhum. Não, exatamente. A gente fala isso de... Tem que ter um jogo de cintura muito bom. Por exemplo, quando a criança tá doente, também, até adulto, né? Tá doente, daí você fala assim, deixa eu dar então o que a criança gosta de comer. Mas às vezes a criança associa esses dois momentos e também não gosta. Eu mesmo sempre gostei muito de gyoza, né? Quando era criança, daí uma vez eu comi, daí eu acho que talvez outra coisa que eu tenha comido me fez passar mal. Fiquei anos sem comer, assim, não conseguia. E é uma coisa pra gente respeitar aquele momento mesmo. Hoje em dia tem a compreensão de que não foi aquilo que me fez mal. Se fez, pode ser, assim como qualquer outro alimento de intoxicação alimentar, né? Mas é a compreensão de respeitar o tempo mesmo. Você ficar reintroduzindo aquilo o tempo todo e saturando, tem que ter o feeling ali do que a criança tá bem ou não também pra receber, né? Isso é interessante, né? Você falou da gyoza, né? Que é um alimento da culinária oriental, mas às vezes você come uma coisa falando, aí de repente você olha e fala, não, foi aquilo, é aquilo lá. Isso é um fato? É aquilo que a gente imagina mesmo? O nosso organismo tem essa percepção tão refinada de falar, foi a gyoza, foi aquele feijão, foi aquele bacon, foi o pastel de queijo. Uma vez aconteceu isso com um pastel de queijo, eu não conseguia mais ver pastel de queijo na vida. Então. Hoje eu já tô comendo de novo, mas é o pastel de queijo mesmo, cara? Não, nem sempre, né? Eu sempre falo pro paciente, por exemplo, se você comer um feijão, ele tava realmente, você já tava desconfiada, que ele já tava com cheiro diferente, daí sim, beleza. Mas muitas vezes você vai num restaurante, sempre come a mesma coisa e pegou uma coisa diferente, daí você culpa essa coisa diferente. Mas às vezes não, uma outra coisa foi contaminada, no processo não respeitou a data de validade, né? Então, se o aspecto ali sensorial mudou, daí provavelmente a chance aumenta muito de ser esse X alimento. Mas a gente tá sempre suscetível a muitos riscos, né? É o que eu sempre falo, assim, você tem que tomar cuidado. Meu marido falou que uma vez ele saiu, daí tava num tipo bloquinho de carnaval e viu o moço quebrando gelo no chão, aquele gelo que ia nos copos. Daí você nunca pensa o pastel que fez mal. Daí foi o pastel, foi o milho da feira que fez mal. Daí a gente falou assim, tem que tomar cuidado porque a gente não vê muita coisa, né? Então, realmente é tomar cuidado com as escolhas alimentares, onde que a gente vai. Às vezes a gente acha que é chato, mas é um mal necessário, né? E nas cantinas, na lancheira, tem lancheira ainda? Tem lancheira agora? Como é que é, né, nessa hora? Porque eu me lembro já alguns anos atrás, muitos anos atrás, que se tentou aqui no estado de São Paulo que a cantina das escolas fosse saudável, né? Você não poderia vender... Vende uma coxinha, mas vende uma maçã. Mais ou menos isso, né? Uma coxinha não assada, não frita, mas assada, né? E na hora da merenda, né? Na cantina, de repente eu abro ali, eu tô com brócolis, com cenourinha, com não sei o quê, e o do lado ali tá com batata frita, enfim. Tá comendo um... Como é que fica, como é que é essa situação pra criança, Karen? O que a gente sempre fala, assim, de tem que ter políticas públicas, ações públicas mesmo, que instituem isso, além da orientação na sala de aula, ter opções boas na cantina. Porque realmente a batata frita competindo com a maçã, às vezes a criança, né, não vai ter ali a compreensão total, muitas vezes sim, mas na maioria não, para fazer essa escolha adequada. Então, isso das iniciativas das cantinas saudáveis, onde ofereciam produtos mais assados, com recheios melhores, mais proteicos, né? Sobremesas também menos gordurosas, menos industrializadas, preparos mais ali elaborados caseiramente, seriam muito melhor. Então, é uma das propostas que as grandes organizações têm mesmo, né? De oferecer nas escolas alimentos bons,
Na alimentação escolar aqui de Botucatu, a gente tem a cozinha piloto, né? Que prepara as refeições para as crianças e um nutricionista lá é maravilhoso. Então, ele vê essa distribuição dos grupos alimentares, vê a quantidade. São alimentos... Aqui em Botucatu, a gente tem uma lei que não podem alimentos transgênicos, né? Então, mas é uma lei municipal. Então, são várias mini iniciativas, né? Que deviam virar coletivas. Então, por exemplo, em diversas cidades, a alimentação não é tão boa quanto a nossa. Eu tenho pacientes também que... Dentro do que eles recebem de alimentação na indústria que eles trabalham, é super ruim, né? Então, assim, quando a gente pega pra ver, é tipo assim, estrogonofe de linguiça, estrogonofe de salsicha, nuggets. Daí eu falo assim, gente, como que isso vai realmente prover os nutrientes necessários para essa pessoa trabalhar num plantão noturno, né? A longo prazo, essa pessoa vai estar ali com uma dificuldade realmente de desempenho, porque ela está consumindo alimentos que contribuem para o ganho de peso e nutricionalmente defasados, né? Então, eu acho que todos esses lugares têm que oferecer. Aqui no hospital mesmo, eu escrevi um trabalho ano passado e uma das soluções realmente para isso do controle de alimentação mais positiva, não relacionado com o peso, mas mais positiva, era que fosse oferecido na UAM para todos os funcionários, para todos os alunos, todos os colaboradores que atuassem naquele lugar, porque eles precisam disso, né? Então, muitas vezes a pessoa trabalha plantão e vai lá e come uma coxinha duas coxinhas na lanchonete e uma Coca-Cola. Isso nunca vai suprir ali as necessidades que ela realmente precisa, né? Voltando para criança, a gente falou da alimentação na escola, me fez lembrar do período que ela não está na escola. Às vezes, num dia como hoje, vai que tá chuvoso, tá período de férias, qualquer coisa assim, ela tá em casa. Mãe? Posso faltar? Ela tá em casa e tem aquela coisa do tédio, não tem muito o que fazer, tá chovendo. O cérebro busca a recompensa rápida do lanche toda hora, da fome, suposta fome toda hora. Existe algum lanche rápido mais saudável que traga uma saciedade que a mãe, o pai possa usar para driblar esse quero comer o tempo todo? Sim, o principal realmente é estabelecer... No início a gente fala que é a livre demanda do alimento da criança, né? Que é uma coisa difícil da gente respeitar atualmente porque os pais trabalham, a gente tem hora de almoço, hora de jantar. Mas o ideal dos mundos seria realmente a criança ter esse reloginho biológico adequado. Primeiro, assim, dentro de uma situação dessa, é que a criança entenda os momentos principais de refeição para também esses lanches não atrapalharem o almoço, não atrapalharem o lanche da tarde principal, não atrapalharem o jantar, que são momentos importantes. Agora, fora isso, eu recomendaria realmente, sim, uma salada de fruta com iogurte, leite em pó, por exemplo. Um lanchinho mesmo, uma omelete, né? Pra criança ter ali e comer sempre prestando atenção. Então, a gente comer assistindo alguma coisa, distraído, com desenhos muito agitados, a criança não tem nenhuma percepção do que ela tá ingerindo realmente. E é muito engraçado isso que você fala, que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Sabe quando você está naquele tédio em casa, no home office, daí você não quer escrever aquele trabalho, e toda hora você fica levantando para ir na geladeira, toda hora levantando para ir na geladeira. Eu falo assim, a mesma coisa para criança, né? A gente tem que o quê? Consciência do que está acontecendo ali naquele ambiente realmente. E dentro dessas atividades do tédio ali da criança, né? Nas férias, em geral, que os pais começam a ficar realmente com uma demanda muito grande, dar atividades mesmo que ensinem, né? Então, isso igual atividades que a gente fazia na nossa infância, eu não vejo muito, sabe? De caça-palavras, de jogo da velha, de dominó, aqueles de completar as palavras, tudo certinho. Coisas que realmente ensinem eles, né? Caligrafia. Hoje em dia é uma coisa tão assim, né? As crianças nem sabem o que é caligrafia. Eu falo assim, nossa, gente... digita no celular só. Só digita no celular. E daí eu falo assim, são coisas que realmente desenvolvem ali a cabeça, dá uma tranquilidade. Porque se você faz esse trabalho, você fica ali num tempo, que é seu tempo de fazer, mais tranquilo. Agora não, você tá num joguinho, você tem um tempo, senão você vai perder essa rodada. Você começa a ficar ali muito assim, né? Então não, deixa sempre coisas mais, ok, pode jogar, mas também tem que ter o tempo dessas atividades mais tranquilas para desenvolvimento e consciência mesmo, né? Ô, Karen, já pra gente encerrar, tem uma frase que muita gente usa às vezes, né? E de vez em quando aparece essa frase. A gente é o que a gente come. Isso é errado, não é não? Nem sempre, né? Nem sempre. Porque, por exemplo, nessas situações de alergia, de doença celíaca, de uma obesidade com fator genético predominante, não é, né? O que a gente come. Então, a alimentação é muito importante, sim, é um dos fatores determinantes, mas nem sempre o principal, né? Realmente. Karen, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos tentar na próxima, pela temperatura que a gente que a previsão tá fazendo aí para os próximos meses, que caia a temperatura.
E esses dias caiu um pouquinho, a Ellen já foi fazer sopa, então a gente pode falar de sopas, né? Vamos. O quanto as sopas são bem-vindas na nossa alimentação. Muito obrigado, viu, Karen? Eu que agradeço. Até mais. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.